Amém. A paz e a graça seja contigo. Mais uma vez eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para minha e para a sua vida. Quero compartilhar algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Com alegria poder entrar na sua casa, poder ter esse tempo aí para nós falarmos das coisas de Deus. Nós temos visto tantas coisas acontecer nesses dias, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, no nosso país, mas em todo o mundo. E a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos instrui, ela nos dá o caminho, ela nos traz o consolo. Temos visto pessoas estando aí tão desesperadas, sem saber o que fazer. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você nesta hora, amém? Quero deixar aqui uma pequena reflexão de um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vou ler apenas um versículo para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, para que isso venha nos trazer fortalecimento, consolo e uma direção de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas 20, quero ler apenas o versículo 2, que diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já está em Azazon Tamar, que é em Egede. Amém? Só esse texto, só esse versículo. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui com você a respeito da palavra de Deus, para que nós possamos ser instruídos, sermos abençoados. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, abrimos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de sermos abençoados. E nós estamos vivendo um tempo de angústia, de preocupação. Estou tendo notícias de pessoas que têm se desesperado, com certa situação que tem acontecido aí à sua volta. As pessoas se desesperam. Eu quero falar um pouco a respeito do inimigo invisível. Meus irmãos, nós estamos vendo aí esse surto, deste vírus, alastrando por todo mundo, trazendo preocupação, trazendo morte, trazendo tanto desespero, na vida das pessoas. Ainda agora eu estava vendo brigas no supermercado para comprar álcool em gel. Há um desespero, Há um inimigo que nós não vemos, nós não conhecemos. O mundo se colocou de joelhos perante essa situação, O inimigo apareceu e não há remédio para combatê-lo, não há arma para combatê-lo. Nós temos visto as nações aí batendo cabeça, pessoas morrendo, vemos coisas terríveis acontecendo, como lá na Itália, Nós estamos acompanhando tudo aí. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Quero falar um pouco a respeito do inimigo invisível. Este texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala do rei Josafá, que aquele rei, ele se deparou com uma notícia terrível também. Ele se deparou com a notícia, Olha, vieram até ele e disseram: Josafá, o rei de Judá, olha, está vindo aí um inimigo, está vindo aí uma grande multidão, e eles vêm contra ti, e nós não temos força para resistir a esse inimigo. Então a notícia que chegou até Josafá era essa, uma notícia de desespero, uma notícia que ele já não sabia o que fazer com aquele grande inimigo que estava vindo. Era um inimigo que ele não conhecia, Era um inimigo que estava ali pronto para vir sobre a vida dele. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é por que esse inimigo sobreveio sobre Judá, sobreveio sobre a vida do povo de Deus. Se você começar a ler, você vai ver que o povo de Deus, ele começou a se afastar da presença de Deus. O rei Josafá começou a dar crédito às coisas que não eram as coisas de Deus. E isto abriu porta para que o inimigo viesse contra a sua vida. Meus irmãos, nesse dia nós temos visto o mundo, como eu disse, de joelhos perante essa situação deste coronavírus. É uma situação que nós olhamos e não achamos saída, Nós temos visto áudio de pessoas, vídeo de pessoas relatando tão terrível tem sido mortes, destruição, pessoas que têm cadáver dentro de casa, não tem como enterrar os seus mortos. Então, nunca houve, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca houve uma catástrofe tão grande no mundo como essa. Então o inimigo, apesar dele ser invisível, ele vem causando um grande dano, na vida das pessoas e até mesmo na vida da igreja. E hoje, se nós olharmos para a situação deste vírus e passarmos a ver ele como uma situação espiritual, nós vamos entender como combatê-lo, nós vamos entender como nós devemos nos comportar perante essa situação que está sobrevindo sobre a nossa terra,
sobre o nosso país, sobre as nossas vidas. Aqui, Josafá, quando ele soube da notícia, ele teve medo. Nós temos visto, como eu estava dizendo, a população com medo, desesperada. Tive uma notícia hoje de pessoas que estão chorando. O inimigo nem chegou ainda na sua cidade, na sua terra, no meio dos seus, e pessoas já estão desesperadas. O que vai acontecer? Nós vamos morrer, né? O que vai acontecer? Então nós temos visto pessoas desesperadas somente com a notícia, né? Quando a notícia do mal chega até nós, ela nos causa medo. Josafá também teve medo. A Bíblia diz que quando a notícia chegou até ele teve medo, né? Ele foi afligido por um medo. E a Bíblia diz que logo ele procurou, né, uma saída, uma solução para aquele problema. Meus irmãos, esse inimigo que nós estamos enfrentando nesses dias é um inimigo invisível. É um inimigo que nós não sabemos de onde ele vem. É um inimigo, meus irmãos, eu quero contextualizar isto, trazendo para um inimigo espiritual. A Bíblia diz que ao nosso derredor há um inimigo, um adversário, que ele está sempre ao nosso derredor, buscando a quem ele pode tragar. Este inimigo você não consegue ver. Esse inimigo, ele está à espreita da sua vida e você não sabe a hora que ele vai atuar, a hora que ele vai agir na sua vida, a hora que ele vai vir para te destruir, para causar dano à sua vida. E assim também esse vírus. O inimigo dos dias de hoje, ele está no abraço de um irmão, não é verdade? Ele está no abraço de um irmão, ele está no aperto de mão de um contrato mal feito, vamos dizer assim. Hoje não se pode abraçar, não se pode tocar nas mãos. Então o inimigo, ele está no ar, né? Ele pega pelo ar. É um inimigo que nós não vemos, mas ele está hoje no aperto de mão de um negócio. Muitas das vezes, estou trazendo isso para o lado espiritual. Não é apenas uma transmissão de um vírus, mas um aperto de mão de um negócio, né, que não agrada a Deus. Um abraço de um irmão, né, que te abraça com rancor. Está entendendo? E muitas das vezes isso se torna um inimigo espiritual que vem destruindo vidas, que vem destruindo pessoas. Um abraço de inveja, um aperto de mão de um negócio mal feito, que vem pelas palavras que são lançadas ao ar. Isso também é um inimigo que tem atingido muitas vidas, que tem atingido muitas pessoas. Uma palavra maldita, ela é lançada no ar e ela é como uma flecha que não tem mais volta, e ela causa danos na vida das pessoas, na vida da sua família. Está entendendo? É como esse vírus que é transmitido pelo ar. E muitas das vezes também uma palavra maldita, ela causa danos nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. Então, há um inimigo, né? Não é apenas esse vírus, mas nós, todos os tempos, nós lutamos com um inimigo invisível. Um inimigo que está à espreita, que está ao nosso derredor. Ele está buscando a quem ele pode tragar. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Crônicas, capítulo 20, que Josafá temeu o inimigo, mas ele não ficou parado, de braços cruzados, esperando a sua destruição, esperando a sua morte. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele é um homem que conhecia as Escrituras. Então ele começou a lembrar ao Senhor o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele começou a dizer: Senhor, o Senhor nos prometeu que se viesse, né, alguma peste, algum mal sobre nós, se nós nos colocássemos perante ao Senhor. Ele começou a dizer o que está escrito em Salmo, ou melhor, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isto que Deus está esperando de nós. É isto que Deus está esperando da minha e da sua vida. Nós temos visto nesses dias que a humanidade, ela tem se afastado da presença de Deus. Eu estava dizendo aqui outro dia que o problema da humanidade, o problema do ser humano não é o pecado. O pecado, Deus, ele já tem solução para o pecado do homem. Ele enviou o seu único filho para morrer morte de cruz para nos perdoar o nosso pecado.
O problema é quando o homem se afasta da presença de Deus. O problema é quando as pessoas se distanciam de Deus. Eu tive uma indagação hoje não, ontem. Uma pessoa me disse assim, mas se Deus é bom, por que Ele tem permitido que essa praga tenha assolado o mundo desta forma? E eu disse para ela, não, Deus Ele continua sendo bom. Mas Deus, Ele não é apenas, né, um Deus que faz justiça, mas Ele é a própria justiça. E muitas das vezes as pessoas não entendem que a humanidade tem se afastado cada vez mais de Deus. E aí eu faço uma comparação como um pai com um filho. O filho está andando com o pai diz, olha, não vá para aquele lado. Vem aqui, você precisa ficar do meu lado, você precisa caminhar comigo. Mas o filho não quer obedecer o pai. E o pai fica olhando, sabendo que o filho vai cair, vai arranhar o joelho, vamos dizer assim. Mas Deus até permite, então vá para você ver. E aquela criança cai, arranha o joelho, e aí ela desperta para voltar para o lado do pai novamente. Que tudo isso que está acontecendo no mundo seja um despertar para que cada um de nós possamos nos voltar para o lado do pai. Deus não vai permitir que tudo se acabe assim. Ele está dando apenas um lembrete para você, olha, vocês precisam de mim. Vocês precisam estar ao lado do Pai. Pessoas estão andando, vivendo a sua vida, correndo de um lado para o outro, andando a sua própria vontade e esquecem de estar ao lado do Pai. E o Pai muitas das vezes nos permite que nós venhamos a cair, a tropeçar, para nós entendermos que nós precisamos estar junto do Pai. Quer dizer para você que ainda não é o fim. A Bíblia nos diz que o fim está próximo. E eu quero dizer para você que isso talvez seja o princípio das dores. Vai passar. Mas Deus está dizendo para você, desperta. Volta-te para mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, se voltar para Deus, então as coisas vão começar a mudar. Eu estou notando, nesses dias as igrejas do Brasil estão, os cultos estão de portas fechadas, mas eu tenho notado que, acompanhado aí nas redes sociais, que as igrejas estão orando, as igrejas estão buscando. Eu acho que como nunca fizeram, estão fazendo nesses dias, estão orando, estão clamando, estão de joelhos, estão buscando em Deus, assim como Josafá fez. E eu quero dizer para você que quando nós despertamos para isso, quando a igreja começa a se prostrar na presença de Deus, então Ele começa a nos exaltar. Deus vai exaltar a igreja do Brasil nesses dias. Deus vai exaltar aquele que se voltar para Ele, que se humilhar na presença dEle. Não fique desesperado. Comece a buscar a Deus. Começa a se envolver com as coisas de Deus. Agora eu não posso ir na igreja. Estava dizendo outro dia aqui na igreja que chegará o tempo que o Espírito Santo ele vai ser tirado da igreja, ou seja, vai haver o arrebatamento da igreja, e alguns vão ficar, e quando de um dia para o outro essas pessoas vão se desesperar e vão querer ir para a igreja, mas não vai ter mais igreja. A igreja vai estar lá o templo, mas a presença do Espírito Santo não vai estar. A igreja terá sido arrebatada, as portas da igreja estarão fechadas. Eu estava dizendo, olha, esse tempo chegou. Hoje as portas das igrejas estão fechadas, mas não é o fim ainda, é só o princípio das dores, e você precisa entender e se despertar e começar a se voltar para Deus. A Bíblia diz que Josafá começou a buscar a Deus, ele congregou a sua família, ele reuniu a sua família. É tempo de nós reunirmos a família em casa e começarmos a buscar a Deus. Ele começou a reunir o povo e começou a orar, a jejuar, a buscar em Deus. Então a Bíblia diz, se você acompanhar aqui a leitura, se você ler todo o capítulo 20, você vai ver que o inimigo até veio, mas quando ele chegou na casa de Josafá, a Bíblia diz que quando ele chegou para vir trazer destruição ao povo de Deus, eles se confundiram entre si, eles próprios se destruíram, e o mal não chegou até a tenda de Josafá, não chegou até o palácio do povo de Deus. O inimigo foi confundido e aquele inimigo foi derrotado por eles próprios.
E a Bíblia diz que o povo de Deus colheram apenas os despojos daquela batalha deles próprios contra eles. Houve uma confusão e aquele povo, aquele inimigo foi destruído. Eu quero profetizar que nesses dias, se você começar a buscar a Deus, você começar a clamar a Deus, o seu inimigo, ele vai ser destruído, ele vai entrar em confusão. Este vírus não vai chegar na sua casa, não vai tocar na vida da sua família. Esse vírus não vai alcançar a sua tenda, porque quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos Ele, há uma promessa sobre nós, há uma promessa de Deus sobre a vida daquele que busca ao Senhor de toda a sua força, de todo o seu coração, né? Há uma marca sobre as nossas vidas, e assim como foi lá no livro de Êxodo, quando Deus disse para Moisés: Moisés, mata um cordeiro, e diz para o povo ungir os umbrais das portas, porque a morte vai vir, a praga, a destruição vai vir, a 10ª praga vai chegar, mas ela não entra na casa daquele que tem a marca do sangue do cordeiro. Nós devemos buscar ao Senhor, buscar a marca do sangue do cordeiro para a sua vida. Quando você fizer isso, o inimigo ele não vai entrar na sua casa e na sua família. Então há um inimigo invisível, mas esse inimigo não é apenas este vírus. O inimigo está sempre ao nosso derredor, buscando a quem pode tragar. E a arma para vencer esse inimigo, para vencer esse vírus, para vencer o mal, é clamar, é buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Deus virá sobre nós. Deus jamais desamparará o seu. O salmista Davi já dizia: já fui moço e hoje já estou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem uma promessa de bênção para a sua vida, mas é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nós clamarmos por Ele. É tempo de nós vivermos, um novo tempo da igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no Brasil estava meio que morna, meio que paralisada. Havia muitas brincadeiras, vamos dizer assim, muito entretenimento na igreja. E a igreja estava deixando de buscar a Deus verdadeiramente. Havia muitos shows, havia muitas coisas, e Deus disse: vamos fechar. Vamos fechar esse show por algum dia. Vamos colocar esse povo para clamar. Vamos colocar esse povo para buscar. Vamos colocar esse povo para clamar a mim. E então virá um avivamento sobre esta terra. Eu estou crendo que nós, como igreja, não vamos vencer somente esse inimigo. Mas eu creio que depois que tudo passar deste vírus aí, virá um avivamento sobre a nação brasileira. E esse avivamento vai se estender pelas nações. Esse avivamento chegará à Itália, chegará na Europa toda e até mesmo na Índia também e na China, porque está próximo a vinda do nosso Senhor Jesus. E eu declaro sobre a tua vida que um tempo de bênção, um tempo de alegria, um tempo de paz chegará sobre a tua vida. Nosso Deus, Ele é um Deus de bênção, Ele não é um Deus de maldade, Ele é um Deus de bênção. Está em Deus nos abençoar. E eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Quero dizer para você: não se preocupe, busque a Deus, fique tranquilo, vai passar, mas se desperte para buscar ao Senhor. A vida da igreja não será mais a mesma depois desses acontecimentos. Amém? Eu quero orar pela tua vida, quero abençoar a tua vida, quero declarar um novo tempo chegando sobre a tua casa, sobre a vida da tua família. Se você pode, feche os teus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos fazer o que está escrito aqui em 2 Crônicas 7. O que diz aqui a Bíblia? Vamos ler aqui para nós encerrarmos orando. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14. Olha o que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa é nos humilharmos na presença do Senhor e orar. Temos que orar, temos que falar com o Pai, temos que clamar a Ele e me buscar. Amém, irmãos? Temos que buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai sarar a nossa nação.
Deus vai sarar a sua casa, a sua família. Amém? Oramos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós queremos fazer o que está escrito na Tua Palavra. Há uma promessa sobre as nossas vidas. A promessa é que se nós orarmos e nos humilharmos, o Senhor, ó Pai, viria sobre nós e sararia a nossa terra. Eu lhe peço, Pai, venha sarar a nação brasileira. Eu quero amaldiçoar, Senhor, esta praga, Senhor, este vírus que tem vindo, Senhor, a notícia é que ele está vindo. Mas nós, ó Pai, nos colocamos perante ao Senhor. Nós nos humilhamos perante ao Senhor, porque quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Eu quero declarar, Senhor, a cura daqueles que já estão enfermos. Quero declarar que aqueles que têm, Senhor, este vírus já circulando no seu corpo, ele será destruído agora pelo poder do Teu nome. Haverá paz sobre a nossa nação. Haverá paz sobre a tua casa. A alegria do Senhor virá sobre ti. O Senhor está dizendo para você, não temas, eu estou contigo. Amém? Permaneça buscando ao Senhor e nenhum mal chegará até a tua vida e a tua tenda. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, em nome do Senhor Jesus.